Boa noite, pessoal. Começar aqui a segunda live do Start da Proteção. Vamos ter uma edição especial aí dessa semana. A semana passada era para ser duas, né? E acabou sendo só uma. Então esperar um pouquinho aí até o pessoal entrar. Da SK Proteção aí na área, pessoal entrando. Vou começar a chamar o Alex aqui. Não sei se o pessoal conhece muito bem o Alex, mas o Alex é lá da EVEX. Vamos chamar ele aqui. Espera aí. Deixa eu convidar o Alex. Chamar ele aqui. Deu certinho aí, Alex. Acabei de te enviar o convite. Vamos ver se vai. Boa noite. Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite. Beleza? Tudo bem com você? Nossa, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, você, o Hernani, o pessoal todo da EVEX. Queria que você fizesse uma breve apresentação aí de você, né? Porque o pessoal do mercado já conhece muito bem. A gente se conheceu no CELAP, quando foi tirar a certificação internacional de proteção lá pelo PTI. Queria que você falasse um pouquinho aí. Quem é o Alex, para o pessoal conhecer, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí, quem já está aí assistindo aí. Bom, sou Alex Schonenborg, já atuo na EVEX aí, já vai fazer 9 anos, né? Desde de janeiro de 2014, comecei a trabalhar com proteção, fui aprendendo, né? Não sou engenheiro, que aí que o desafio foi ainda maior. Mas de lá para cá foi um aprendizado incrível, assim, em alguns anos eu já estava apto aí já entendia o sistema, né, como que funcionava, qual que era a ideia, né, qual que era a proposta do sistema de proteção, e eu participei, assim, inúmeros, eu já nem sei mais fazer conta já de tantos eventos e palestras do próprio Dr. Bijan, assisti acho que umas 3 ou 4 palestras do Dr. Bijan Lame ao vivo, em inúmeros outros projetistas, eventos de engenharia, e com esse tempo eu fui aprendendo tudo sobre o sistema, estudando muito, né? Mesmo sem ser engenheiro, e graças a Deus aprendi, né? Entendi o sistema, entendi a lógica, como que funciona, o que uma estrutura precisa, o que é bom, o que não é, como que funciona as cargas, como que funciona isso ou aquilo. E aí teve no Brasil uma certificação do PTI, né, na qual participei, estudei bastante, a prova foi em espanhol ainda, para piorar um pouco a situação, mas aí a gente estudou bastante e fiz a prova e passei, né, ganhei a certificação do PTI sobre proteção, e de lá para cá, assim, teve fatos que foram bem interessantes, assim, né, já estou entrando já na história, já no desenvolvimento. Vontade, gente. Lógico. E aí eu participei do desenvolvimento que a gente, dentro da EVEX, na época, ali em 2016, mais ou menos, nós criamos um departamento de estudos, né? Nunca foi nosso objetivo fazer projeto, porque a gente sempre teve a ideologia dentro da empresa, né? Que cada um faz o seu, né? A gente é especialista na execução, na época, né? Fabrica material e quem faz projeto é o projetista. E aí a gente desenvolveu um departamento para dar suporte aos projetistas para fazer estudos, né? Porque a gente via uma dificuldade muito grande das construtoras, porque você chegava lá, né, numa construtora que nunca trabalhou com proteção, daí você chegava lá e, tem esse sistema aqui, é muito superior, é muito bom, você vai economizar aço, você vai reduzir o consumo de aço, vai reduzir forma, vai reduzir um jogo de escoramento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E era tudo muito no ar, assim, né? Como é que você materializa isso pro cara, né? E aí a gente desenvolveu esse departamento, então, só voltando, né, um pouco dessa experiência, né, que eu fiz a certificação, estudei bastante e tal, para poder conseguir trabalhar com proteção, né? E aí, nesse tempo que a gente teve esse departamento, durou alguns anos dentro da EVEX, a gente chegou a fazer mais de 700 estudos comparativos. E eu participei da montagem da planilha comparativa, né? Depois que vinha o resultado porque daí a gente tinha essa equipe interna, né? Que fazia o cálculo mesmo usando o ADAPT, né?
e até o próprio TQS também. E aí vinha todos esses quantitativos e eu fazia esse trabalho desse comparativo que pegava um pouco da parte executiva, mas ia muito para o lado do financeiro da obra, né? Que era direto os consumos, aço, concreto, forma, tempo de execução de obra, equipe, consumo dos materiais de proteção versus o concreto armado. Então imagina, eu participei de mais de 700 obras diferentes fazendo essa análise. E aí acabei que isso me fortaleceu muito para você poder entender quais que são os ganhos, porque teve obra, teve residencial, teve casa, teve prédio residencial, comercial, de tudo que você imaginar, nós fizemos estudos. Então, piso, quais eram as diferenças do piso, né? E acabei ficando meio que uma maquininha, assim, porque já tinha muita noção de muitas taxas, né? Ah, pô, você tem uma laje com um vão de 8, 10 metros, nervurada, uma laje maciça, no armado, no protendido, de tanto ver os números, de tanto conversar com projetistas, porque o meu trabalho basicamente era direto com os projetistas e com as construtoras, né? Então era o cara que ia pagar a conta junto com o cara que projetava e falava, ó, isso aqui não dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Não, isso aqui dá para fazer no armado desse jeito também. E aí foi todo esse caminho, né, percorrido que graças a Deus aí a gente conseguiu ter um bom embasamento para entender sobre proteção, né, e conseguir sentar com o engenheiro e explicar. E aí depois desses eventos todos aí, eu fui me especializando cada vez mais e aí fiz muitas palestras em muitas universidades, cheguei a participar de aulas de pós-graduação, de proteção, como convidado, né, sempre com o engenheiro junto, né, que eu acho que é muito importante ter isso muito claro, esse respeito, que quando você não é engenheiro, tudo bem que eu aprendi muita coisa, mas o engenheiro ele tem que estar ali junto. Então, sempre fazendo esse tete-a-tete ali com um profissional que foi formado, né, que é formado. E outra, né, trabalhei esses 9, quase 10 anos aí do lado do Hernani, né? Então, do lado a lado ali, deu para aprender muita coisa. Foi Esse é até basicamente... bom, foi até bom você ter trazido esse paralelo, né? Porque tem, assim, além de aprender muito com o Hernani, que a gente aprende muito, você ainda tem ali grandes mestres, Vinícius, André, João, o pessoal da IDVEX, que Sabana Laura, né? O pessoal que sempre está disposto aí a ajudar, a ensinar um pouco do mercado. Foi legal você ter trazido um pouco dessa área também da IVEX, né? Que pegaram na mão dos construtores mesmo e ensinaram o que era proteção, para pegar essa conversão de projeto concreto armado para o protendido, fazer toda essa conversão para o pessoal acreditar, todo esse custo, né? É importante, porque na mão do construtor, assim, o que a gente vê, muitas vezes ele quer saber o custo final, né? Então, assim... Eu acho que esse é o fator crucial, assim. Até comento, para quem está começando agora, que são inúmeras empresas aí, ou quem quer saber um pouco mais de proteção e tal, eu acho que o caminho mais certo que você tem, isso a gente fala por experiência própria, porque a gente passou por isso no passado, e comercialmente falando assim, né? Como é que você chega para o dono da construtora, ou para o engenheiro que é o responsável, né, o diretor de obras, ou quem seja, e até o próprio projetista, que já atua com essa construtora, que é muito importante, né, ter esse cuidado, questão de ética, né, porque o cara é o projetista de confiança, e eu acho que quando eles estão abertos assim a conhecer, não, estou aberto a ver como que funciona, qual que é o suporte que você vai me dar, né? Mas eu dou essa dica assim, faça um estudo comparativo, faça análise total, mas é muito importante você ter que ter alguém que saiba fazer esse comparativo. Eu fiz mais de 700, então eu via muitas falhas, assim, construtoras, né, clientes que a gente chegava. Não, mas a gente já fez uma análise dessa aí no passado, protendido é muito mais caro, cara, não adianta, já fizemos, a gente já tentou e não funciona. Mas tem etapas ali, o passo a passo nessa análise, que é muito importante se você falhar ali. Por exemplo, mas você considerou que você vai protender no quarto dia e aí você já sobe 50% do equipamento, e aí né? ali você tem um jogo a menos. Você considerou essa redução de custo? Ah, não. Mas o que você considerou? Não, considerei aço e forma ali. Aço, concreto e forma. Se você for só nesses 3 itens, ainda em alguns casos a proteção vai ser benéfica, mas em muitos casos tem vários custos indiretos que não tá nessa conta
se você não fizer essa análise aí mais completa, com esse detalhamento aí, você não vai ter todos esses benefícios. Então, dica para quem está começando aí, tem que fazer isso, tem que pegar na mão ali do construtor, junto com o projetista, faz o estudo, faz uma planilha bem completinha de todos os itens, vai gerar em torno, no mínimo, assim, uma planilha, não vai ser nem a mais completa, mas uma planilha básica aí vai gerar em torno de 15 a 20 itens que vão ser fatais, assim, para você entender se realmente a proteção é boa ou não para o teu empreendimento, né? Ou para quem você está querendo convencer que trabalhe com proteção. Isso é bem crucial, assim. Isso é bem legal você trazer, porque é onde a gente é o panorama da proteção, né? A laje por laje, a laje protegida versus a laje de concreto armado ali, muitas vezes ela vai se igualar, mas tem esse escoramento, você vai tirar, você vai conseguir fazer com um jogo de escoramento, um de raiz fora, que vai adiantar muito. Só numa laje tipo, você vai conseguir usar as formas, né? Vai passando para cima na velocidade mais rápida, além de diminuir pilares, fundações. Então, esse estudo que vocês fizeram foi bem legal, porque ele engloba tudo. Então, é o que a gente fala muitas vezes. Não adianta você pegar o micro, você tem que pegar todo o macro da obra para passar isso. E legal, assim, você ter falado um pouco da Ivex, que ela fez esse trajeto, mas eu queria que você contasse também um pouco aí para o pessoal que não conhece, como que foi a história da Ivex, como que começou a Ivex, Então, assim, um pouco. então, a EVEX, acho que muitos já sabem, mas para quem não sabe, começou lá em 99, né? O Hernani, acho que estava o Hernani, se eu não me engano, o Eugênio Calduro, e tinha um antigo sócio do Hernani, que eu até me esqueci o nome dele aqui agora, mas tinha mais uma pessoa com ele lá, e essa foi a primeira turma que havia brasileiro se certificando no PTI lá em 99 para trabalhar com proteção. Então ele foi para lá, tá, daí ele era um desses 3 brasileiros que estava lá, e aí conseguiu a certificação, voltou para o Brasil, investiu, né, no equipamento e tal, e aí foi fazer a primeira obra junto com o Grupo Andrade Ribeiro, em Curitiba. Se eu não me engano, foi o edifício Glaser, que já foi um prédio já de porte. Se eu não me engano, são mais de 20 pavimentos, com certeza. Um prédio relativamente alto. E dali começou a primeira obra, né? E daí de lá para cá ele veio desenvolvendo esse mercado, porque no início tinha que importar material de fora, porque no Brasil não tinha, né, esse material, ou não tinha um material com a qualidade adequada. E aí aí já começa um pouco, né, da nossa história, como que a Ivex se tornou, além de uma empresa de engenharia que presta serviço de proteção, por que ela se tornou uma indústria, né? Justamente por isso, a gente teve muitas dores no passado na hora da aquisição de material. Não podia depender do mercado externo, de trazer dos Estados Unidos tudo. Aí começou um trabalho de desenvolver aqui dentro. Lá no começo, a gente só desenvolveu alguns fornecedores que fabricavam para a gente. E aí, ao longo do tempo, a gente foi se tornando parceiro, daí daqui a pouco investiu um pouquinho ali, comprou um pedacinho da empresa, e cada vez mais a gente se introduziu no mercado da indústria, né? A gente se introduziu nessa indústria da proteção. E aí, enfim, vou tentar resumir, porque a história é longa, né? São 22 aí, agora indo para 23 anos de caminhada. E aí, conforme foi o nosso desenvolvimento de mercado, porque o volume também, porque também não tinha, né, fornecedores na época que atendessem todas as expectativas, né? Porque o volume era muito pequeno, né? O consumo de proteção aí no Brasil, há 15 anos atrás, tinha um investimento a se fazer em equipamento, maquinário, para você ter uma indústria para fabricar material de proteção, para valer a pena o teu retorno, né, de investimento, né? E olhando como business, né? Não, nem pensando como alguém do mercado que quer fazer isso, né? Então, sempre foi um investimento muito alto e nunca foi atrativo para ninguém. E tinham alguns players que faziam, mas nunca foram players especialistas que faziam só aquilo, só para proteção. Era sempre um cara que fabricava um monte de outros produtos e aí ele adicionava aquele item ali e, pô, esse cara não pegava, ia lá para os Estados Unidos, não ia lá visitar a Vapol na Alemanha, sempre foi considerada a melhor do mundo em Cunhas, nunca visitou aqui os caras aqui, a própria GTI, na época Precision Race aqui nos Estados Unidos, que eram os grandes players do mercado, né? Ver como que se fabricava na Europa, como se fabricava aqui lá, para esse cara pegar essa fabricação dele e trabalhar com um produto
de alto padrão de qualidade, né? Era muito fabricado, sempre foi muito fabricado baseado no instinto ali, ou naquela experiência, no know-how que aquele cara tinha de indústria ali, né? E esse foi o fator, né, que fragilizou o mercado, no nosso, que era frágil para nós na época, que a gente sofria. E aí a gente foi atrás disso e foi investindo, investindo, até que a gente se tornou uma indústria. No último passo que a gente deu, a gente tinha 50% de uma indústria já no Brasil, que já estava fabricando alguns materiais de proteção, fabricava equipamento para nós, né? A gente era, na verdade, o maior cliente dele. A gente fez essa aquisição dos outros 50% da empresa dele. Só que tem uma diferença, né? Nesse meio tempo, até a gente fazer toda essa aquisição, o Hernani veio aqui para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para a China, visitou os maiores fabricantes do mundo, e teve acesso o que deveria ser feito, qual que é o processo, olhando todos os processos, qual seria o melhor processo que se adaptava a nós aí no Brasil, porque existe toda uma coisa que os caras fazem na Europa, mas coisa que a gente pode fazer no Brasil, porque não é a mesma proporção, equipamento, enfim. E aí, depois de todo esse conhecimento que a gente foi lá e adquiriu, né, já vinha compartilhando isso com esse nosso parceiro na época, e aí a gente comprou essa indústria, e aí a gente focou muito nessa qualidade dos materiais, né? Porque a gente viu como eles faziam aqui, e o que precisava ter. Por exemplo, até ontem, na verdade, aqui, eu estava conversando com um laboratório aqui, técnico aqui que faz testes aqui nos Estados Unidos, que fica lá em Illinois, em Chicago. E aí eu estava conversando com ele e tal, porque a gente vai fazer uns testes em alguns materiais que a gente está desenvolvendo. Daí tem ensaios específicos que nem existem no Brasil. Por exemplo, o ensaio de fadiga, né? Que são mais de 5.000 ciclos, 10.000 ciclos de teste que você tem que fazer numa ancoragem para ela atender essa solicitação aqui do ACI, aqui na norma americana. E tem um detalhe, é muito legal isso, porque hoje, eu tô indo no assunto aqui, pessoal. Hoje aqui nos Estados Unidos a gente é sócio da Pitt Atlas. A Pitt Atlas se tornou agora a segunda maior indústria de materiais de proteção dos Estados Unidos. Hoje aqui, através da Pitt Atlas, a gente fornece todo o material de proteção encapsulado, para slab on ground, que é para pisos, piso, radier, todo esse material, equipamentos de proteção, máquina, a própria Atlas, né, Machine, que é do grupo ali, fabrica as máquinas para fazer extrusão dos cabos, enfim. Tem todo um leque de tudo que a gente fornece aqui para o mercado americano. E aí, falando do teste, né, por exemplo, que os caras requerem aqui, que é obrigatório você ter, você tem uma composição desse material que você testou. Se porventura faltou um material teu, ou sei lá, ou você mudou alguma coisa ali, todo esse teste que você fez, ele já não vale mais. Então, qualquer coisa que você muda aqui nos Estados Unidos, num material, numa composição, eu estou participando agora, que também é relacionado a isso, a gente está fazendo teste numa obra aqui para a Coastal, que é uma gigante aqui da Flórida, que a gente vai fornecer os post-tension plugs para eles aqui, e a gente fornece a gente tem todos os ensaios, todos os testes, tudo qualificado no nosso material. A gente fez com 2 ou 3 tipos de material aqui. Só que agora, para esse cliente, ele tem algumas obras que eles vão usar, estão querendo usar um epóxi diferente. E esse epóxi ali, por quê? Porque tem uma questão da fachada do prédio, que eles usam um material uma indústria chamada estoco aqui. E esse material, ele tem que casar com esse acabamento do nosso pit plug, que fica desse epóxi ali, que fica uma parte para fora ali, exposto, que vai conectar com isso. O pessoal que não conhece o pit plug aqui, eu trouxe uma amostra aqui para você mostrar isso que você está falando, né? Que ele vai aqui na laje, né? Na beirada da laje, nas laterais. E aí nós, junto com a Coastal agora, a gente está trabalhando junto com eles para a gente fazer os testes com essa alteração, para usar esse produto diferente, para ensaiar tudo de novo. Porque sem o teste aqui nos Estados Unidos, nada passa. Nada. E é muito legal saber que hoje nós, através da Pitt Atlas, somos sócios da Pitt Atlas hoje, né? Nós temos acesso a tudo o que precisa, né? Qual que é o maior nível de qualidade, o que requer esse material.
o que, que tem que ter, o que, que tem que atender, então, que tipo de ensaio para isso, para aquilo. Então, hoje nós estamos 100% certificados em tudo aqui, através da PT Atlas, na PT Atlas, e todo esse conhecimento, todo esse acesso que a gente teve, devido a se tornar sócio da PT Atlas, com a velha guarda da proteção americana aqui, que são os nossos sócios hoje, James Suddet e companhia, a gente levou aí para o Brasil. Hoje a nossa indústria aí no Brasil, ela está baseada em todo esse conhecimento que foi adquirido nas viagens, nas visitas técnicas que o Hernani fez nas indústrias, e agora ainda mais baseado na indústria que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que faz parte do grupo IVEX. Então, o nível de segurança é gigantesco. Hoje tem testes de qualidade que a gente faz nas nossas cunhas no Brasil, que só tem 2 empresas no mundo que fazem, a Pol da Alemanha e nós hoje, devido a esse conhecimento que a gente adquiriu. Então, assim, o aprendizado aqui nos Estados Unidos para o mercado, olhando para o mercado brasileiro, assim, é gigantesco. Tem muitas falhas aqui, tá? Não é um conto de fadas, é obra. Tem a galera de obra, os peão aqui. Os caras fazem merda também na obra. Eu vivo visitando obra aqui e o cara lá, o cara que era para montar isso, porque é tudo separado, né? Cada um faz uma coisa aqui. O que era para o cara fazer de um jeito, o cara fez de outro. Então, assim, erro tem. Como tem, é ser humano, né? Vai ter, como tem no Brasil, como tem aqui. Aqui tem bastante também. Mas esse mundo que cerca a questão da qualidade de materiais e do que você tem que atender é levado à risca aqui. Então, tem os acompanhamentos dos inspectors aqui, então tudo é avaliado, tudo tem que estar. Depois também que você comprovou que teu produto atende, que ele está testado e que ele faz isso, não tem. Daí você também está no céu aqui, né? Porque daí os caras, eles só te ligam, te mandam e-mail, vão te mandando pedido, você vai entregando e vai gerando todo esse negócio, né? Por exemplo... É legal você ter trazido um pouco, Alex, até distribuir um pouco cada questão aqui, cada fato. Primeiro, trazer um pouco que você trouxe da EVEX. Você falasse um pouco o que a EVEX hoje ela oferece para o mercado, questão de material, equipamento, que antes, igual você falou, era serviço. O Hernani começou, acho que nem ele imaginou tanto que ele foi principal player aí no mercado brasileiro, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco hoje que os materiais e equipamentos da EVEX que é fornecido, além da mão de obra, né? Vocês ainda executam o serviço de proteção, mas como virou indústria, qual que a indústria hoje EVEX está fabricando aí para o mercado? Bom, no Brasil, o grupo EVEX, né? Vou tentar separar um pouquinho também, porque acaba confundindo. Exato. No Brasil, hoje, a indústria mais completa que tem. Hoje a gente fabrica todas as cunhas, tem as ancoragens próprias também. Toda a fabricação dos plásticos, né? Que são o POCT, tem os nossos sistemas, que são as nossas patentes, que é o sistema semi-encapsulado, as próprias cadeirinhas de plástico, quando necessário, por exemplo, laje nervurada, não usa o D-bar, que é o nosso apoio metálico, que é para laje maciça, né? Não é mais adequado usar o apoio plástico. O próprio D-bar, né, a gente fabrica todos os macacos de proteção, sistemas de luvas de emenda, a gente fabrica todos os acessórios ali para o equipamento, mesa de desproteção, que é para empresas de proteção, que a gente fornece muitas empresas de proteção hoje no Brasil, porque a gente executa serviço hoje, basicamente no sul do Brasil, que é onde a gente nasceu, né? E tem uma unidade própria em São Paulo. O resto do Brasil a gente fornece as empresas de proteção que são parceiras, que são nossos clientes, né? E também todo o material de proteção aderente também, os blocos de ancoragem, placa. E tem fabricações de materiais de proteção especiais, que são materiais, por exemplo, para proteção de torres eólicas. Igual a gente fez um parque no Nordeste, que foi um sistema nosso, que foi mandado testar na DNVGL, na Europa, que a gente conseguiu essa certificação também. Foi um investimento altíssimo. A gente fabricou material no Brasil, mandou para a Europa, fizeram o teste lá, e aí foi aprovado, né? E aí, graças a essa aprovação, que está dentro dos padrões de qualidade europeu, que é high quality, né? Tipo, a régua é muito alta. Então, hoje a gente tem todo esse processo de fabricação completo de todos esses materiais, né? Aí no Brasil. E aí, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a PT Atlas, que fabrica todos os materiais de proteção, igual eu falei, desde máquinas de enrolação de cabo, máquinas de extrusão,
sistema encapsulado aqui dos Estados Unidos, né? Que é a norma que hoje exige que seja encapsulado, no Brasil ainda não. Só que, até um parênteses, né? A gente tem acesso aqui, né? O sistema encapsulado aqui dos Estados Unidos, ele é muito rigoroso. Os testes aqui, esse encapsulamento, ele precisa suportar uma quantidade de pressão de água por horas, não sei quantos PSI lá, não lembro da norma aqui de cabeça agora, faz um tempo já que eu olhei, mas tem todos esses dados, então ele tem que atender várias coisas, e aqui eles fazem tem muita ancoragem intermediária aqui nos Estados Unidos, então tem um processo para fabricação e como que é essa ancoragem intermediária encapsulada também, enfim, então aqui todo esse material encapsulado, cunhas, hoje aqui acredito que a gente esteja trabalhando fácil aí com umas 2 milhões de fabricação e 2 milhões de ancoragens de cunhas por mês. Eu estava falando edges na minha cabeça aqui. 2 milhões de cunhas por mês, fácil, assim. Hoje a gente vende aqui por mês. Então, tem vários... Todos os materiais plásticos também a gente fornece, fabricado aqui nos Estados Unidos. E aí a gente tem uma fábrica aqui na Flórida, que daí fabrica os plugs, que é onde eu estou hoje. Hoje eu moro aqui em Deerfield, né, que é Pompano Beach, aqui do lado de Fort Lauderdale, que aqui a gente fabrica os plugs. A gente tem uma máquina que fabrica D-bar na Califórnia, que é onde a gente tem um parceiro lá e tal. E aí a gente está trabalhando aí para espalhar esse nosso projeto aqui nos Estados Unidos. Então tem a fábrica no Brasil e essas fábricas aqui, esses pontos, né, unidades de negócio aqui nos Estados Unidos, e o resto das localidades no mundo aí, que hoje a gente está presente, né, de alguma forma, em mais de 18 países, já não é mais 13, que era uma informação no passado aí, já está em 18 países, seja com um parceiro local, um cara que desenvolve mercado, por exemplo. A gente já executou várias obras no Egito, a gente fez Hotel Hilton, um piso protegido no Egito, a gente fez algumas obras na Látvia, que é ali na divisa com a Rússia, ali, né? A gente já mandou containers de D-bar do nosso suporte para a Látvia. Então a gente tem, não são todos esses 18 países, sendo bem honesto aqui também, né? Ninguém quer ser o que não é, né? Muitos desses países a gente tem esses parceiros que de vez em quando sai um negócio, ele fecha uma obra, consegue entrar com o nosso material e a gente manda. E basicamente toda a América Latina, né, a gente fornece tudo aí do Brasil, sai toda da fábrica do Brasil. Hoje, avaliando os números, né, do consumo que a gente tem acesso, né, esses big data, né, de informação, hoje aí a gente se tornou a maior exportadora de material de proteção da América Latina, né? A que mais exporta material de proteção para a América Latina, o maior fornecedor da América Latina de materiais de proteção hoje é a EVEX. E aqui nos Estados Unidos é a segunda maior indústria, né? A nossa empresa que é do grupo. E estamos aqui desbatendo cabeça, desenvolvendo o mercado aqui. Mais ou menos isso aí, pessoal. Isso foi bom você ter trazido assim. Eu vou mostrar um pouco para o pessoal que não conhece. As cunhas são essas aqui que o Alex falou. As ancoragens tem a de 12,7, né? E a de 15,2. E nesses quase 5 anos aí trabalhando junto com a EVEX, a gente pode atestar que todas são rastreáveis, né? Tem todo o código de rastreio que a EVEX tem de todos os equipamentos dela. O Alex falou muito também da material de plástico, para você aqui um exemplo, que é a canopla plástica, né? Que a gente já tem com plug, né? Com pocket form. E aqui, para não precisar de usar arame, já são os tirantes, né? Que a gente não falou também que a EVEX agora está produzindo material para tirante também, de proteção. Então, assim, trazendo um pouco aqui de cada equipamento. E o PT Plug, né, que vocês fizeram, o pessoal que não sabe, vai precisar de grautear, né? Isso aqui é um avanço muito bom para as obras, o pessoal entender, para não precisar fazer o grout, é só já tirar esses plásticos, já tem a graxa, encaixa ali na borda, né, da laje, isso é muito bom. E os materiais de plástico, canopla, né, e o adaptador também. Falar também do D-bar, né, que você falou, que o pessoal muitas vezes não sei se já viram, que tem muita gente da proteção, muita gente fora. O que acontece? Na proteção a gente tem o caranguejo simples, que ele tem uma ordenada, uma altura, e amarra um cabo, até 4, conjunto de 4 cabos de uma vez. Com o PT Plug, se você tem numa faixa vários cabos, então o que foi feito? Feito esse caranguejo, onde você passa uma barra, ela já vem soldada com a altura e com a cor, né? Vocês pegam até o projeto do cliente,
fazem várias cores com as ordenadas e mandam para as obras já um projeto EVEX, já com essas alturas, e fica mais fácil, facilitou, né? O que você falou, muitas vezes a gente depende dos colaboradores, isso facilita também para o colaborador montar, porque facilita na cor e na execução, você ganha mais tração, né? Que assim, é muito bacana falar disso daí, pessoal. Assim, parece até. Você está falando dos nossos produtos e tal, mas eu vou compartilhar mais, acho que até para o pessoal ter uma dimensão do negócio. O que acontece aqui nos Estados Unidos, que o Brasil, antes até de entrar nesse assunto que eu vou falar dos materiais aí, dos ganhos, o que acontece, o Brasil está no mesmo caminho do que foi a história da proteção aqui nos Estados Unidos, tá? Eu estou aqui, eu já tenho visito obras toda semana, eu estou em obra aqui. A gente, até uma informação legal aqui, né? A gente atendeu recentemente agora, que eu vim para cá em junho do ano passado de novo, para assumir a gestão dessa unidade aqui da Flórida. A gente atendeu mais de 27 obras, né? A gente vem com um processo no total aqui nos Estados Unidos, hoje a gente já atendeu mais de 90 obras. Quando a gente fala assim desses produtos, parece algo simples, assim, é simples, na verdade o produto em si é simples, só que o ganho que ele gera, ele é muito grande. Por quê? Eu vou citar um exemplo aqui. Hoje as obras aqui na Flórida, eu atendo muita empresa que eles chamam aqui remediation. Remediation, que é empresa de manutenção, que é um pós-obra, que eles atendem os edifícios aqui. O que aconteceu, né, ao longo dos anos aqui, que eles já trabalham com proteção não aderente, que é o sistema de cordoalha engraxada, há mais de 60 anos, né? E a Flórida é o vetor, né? Foi vamos dizer assim, uma pioneira assim, nesse aspecto, devido à maresia que tinha aqui. O que aconteceu? Muitos desses mix feitos para fazer o fechamento do pocket no final ali, não tem como você controlar o cara que está fazendo o mix na obra. Esse cara ali que é o sei lá, se é o ajudante, possivelmente vão colocar um ajudante, né, um iniciante ali, né, para poder fazer esse mix e fazer o fechamento ali. Esse cara, ele pode brigar com a mulher um dia, ou pode, sei lá, estar com um problema na família, ou esse cara, sei lá, pode estar de ressaca porque bebeu demais no dia anterior, ou esse cara simplesmente, sei lá, ou esse cara briga com o encarregado da obra ali, com o cara que é o superior dele, com o mestre, ou com quem seja. Ser humano, todo mundo está sujeito a todo, simplesmente está num dia ruim. E se esse cara erra nesse mix ali, ou coloca muita água, ou menos água, e fica poroso, ele vai fazer esse fechamento, ele vai fechar ali, aparentemente vai estar fechado. Mas ao longo dos anos, o que aconteceu aqui na Flórida? Entra a umidade de chuva, né? Chuva, sol, ao longo do tempo vai entrando essa água, e essa umidade entrou no sistema de proteção e gerou uma corrosão. Levou corrosão para o cabo, para a ancoragem ali, e essa corrosão trouxe a ruptura, né? Porque ela vai romper esse cabo. Então hoje, eu falo para você, chega a ser até estranho, mas eu vou te dizer que uns 25 a 30% das nossas vendas hoje aqui de plugs aqui na Flórida é para remediation, porque gerou corrosão, teve rompimento e tem que fazer manutenção. Então são inúmeros cabos, e tem cabo daí que daí como eles vão fazer essa manutenção no prédio, os americanos aqui já acontece isso, né? Rompeu um cabo, já acende um alerta. Rompeu um cabo, eles não vão lá trocar só aquele cabo. Eles já começam a abrir as extremidades dos cabos da laje toda. Eles já começam a dar uma olhada em tudo, dar uma quebrada para depois fechar. Então eles já mandam revisar o prédio todo. E aí nessa revisão tem muitos pontos de corrosão dessa água que entrou, desse mix mal feito. Muitos não, eles vão mexer ali, tá tudo ok. Simplesmente eles fecham de novo. Então é aquilo. Eles tiveram esse problema e tem esse problema e hoje está sendo solucionado como? E hoje essas empresas de remediation, eles ligam para nós e nós fornecemos o PT Plug porque eles sabem que foi fabricado num ambiente controlado, que tem um controle de qualidade, que tem todos os testes que foram feitos e sempre a mesma composição do plug vai ser a mesma. Não vai depender do cara lá na ponta, que tem uma fábrica que está fazendo, que é o nosso caso, seja aqui ou seja aí no Brasil, que tem a composição ali, né, de qual que é a quantidade de grout, qual que é a quantidade de água, o que é isso, o que é aquilo. Vai ter alguém analisando depois de pronto esse plug, se ele está atendendo, é feito o teste,
e depois esse teste ele é embalado para ser enviado para a obra. Então, hoje, as empresas de remediation, eles confiam em nós, na EVEX, para eles fazerem esse reparo, para eles não terem problema futuro. E hoje, muitas obras aqui, a gente está atendendo players como Baker, se você procurar aí na internet, aí, como diz o pessoal, dá um Google aí, Baker, Current Builders, enfim, inúmeros outros clientes aqui, são muitos clientes que a gente está atendendo aqui, estão confiando em usar essa tecnologia para poder ter segurança no futuro, né? Porque não faz sentido, né? Você fazer. Por que você vai deixar na mão de uma pessoa que você não tem controle e você pode comprar algo pronto, que tem um controle, que tem uma garantia, que tem uma certeza desse processo para poder atender. Além de falar, aí eu já nem vou entrar nesses outros aspectos que tem a questão de que a instalação é muito mais rápida, enfim. Então tem esses ganhos. Então eu acho que esse tipo de análise tem que ser crítico na cabeça dos engenheiros, dos construtores, que é o que acontece aqui, está acontecendo isso aqui nos Estados Unidos, já acontece, né? Por que você vai arriscar? Se tecnicamente você tem um produto que te atende melhor. Ah, mas tem que olhar para o lado financeiro. Quando você faz a conta aí, que isso é a conta que eu faço aqui para o americano, que é bem importante. Acho que no Brasil, no nosso time também está fazendo aí. Estão fazendo, na verdade, né? Mas se você tiver um problema lá na frente com um cabo, pega esse custo aqui de quanto você poderia investir aqui, aqui nos Estados Unidos, na verdade, o nosso produto é até mais barato. Aí no Brasil, se eu não me engano, também. Mas se você adicionar uma ruptura de cabo que vai te dar uma dor de cabeça gigante lá na frente, já valeu a pena você usar o produto. Porque a gente está falando de nada, né? De um valor muito irrisório para uma estrutura para você não se incomodar ao longo do tempo. E tem uma coisa bem importante do PT Plug, que é um fato bem importante aqui nos Estados Unidos e que aí no Brasil não é muito falado, qual que é a resistência dele caso aconteça essa ruptura. Por exemplo, se você tem esse mix mal feito, né, que está poroso ali, ele corroeu esse cabo, e na hora que ele rompe, você concorda? Na hora que ele romper, ele vai estourar esse grout que está ali, esse mix de grout, né? Porque é uma força, a gente já sabe, né? Trabalha com proteção ali, é protendido uma média de modo geral, pode variar, mas em uma média de 15 toneladas força por cabo. Essa ruptura, então, ele pode lançar, esse cabo pode sair da fachada e pode cair na cabeça de alguém. Ele pode, enfim, pode acontecer várias coisas. E aí eu tenho um dado aqui, que eu quero compartilhar até o dado, certo? Para vocês verem a diferença, que a gente não fala muito disso aí no Brasil, mas aqui é muito falado, é muito falado. A resistência vamos supor que você está com o plug, primeiro que já para não ter corrosão. Mas vamos supor, então, que não é nem a corrosão, é uma força externa, então. É uma ação externa. Alguém foi lá com uma furadeira, acertou um cabo, o cara foi por uma luminária e rompeu esse cabo. Eu tenho aqui, ó, foi feito o teste. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Aqui tá load test. Water pressure load test. Load test é que tá em Libra, tá? Vai ter que converter, porque eu tô com o teste que a gente fez aqui, né? Se você rompe um cabo lá com uma ação externa, por exemplo, o mix, o grout feito em obra, ele tá para suportar 605 libras, né? De força, né? De uma ação, né? Tipo que ele vai suportar ali, levar essa pancada ali do cabo, por exemplo. E o PT Plug, o mesmo teste feito aqui nos laboratórios, aqui, enfim, para atender, é 2.552 libras. Então, a chance desse cabo não voar na cabeça de alguém, ou enfim, o próprio mix de grout voar na cabeça de alguém, é muito menor se você usar o PT Plug. Isso aí é completamente novo, nunca foi falado isso aí. Eu estou levando isso para o nosso time aí agora, para começar a falar sobre isso também. Então, isso é muito importante, assim, pessoal. Por exemplo, aqui o tempo, né, foi simulado chuva, né? Foi simulado uma pressão de chuva ali o tempo todo ali, que está todo em inglês aqui, por exemplo, um dia todo de chuva.
em quanto tempo que você começou a aparecer, começou a água querer passar, né, pelo sistema. Aí o pit plug, por exemplo, o mix feito em obra de 1 a 2 horas, e o pit plug depois de 8 horas lá. Então, tipo assim, eu tenho esses testes aqui, até vou compartilhar, posso compartilhar mais aí com vocês, mandar para quem quiser que está assistindo a live, quer ver essas informações mais técnicas. Mas então, isso, só para vocês entenderem o quanto que muda você usar essa tecnologia, que vai mudar o negócio na tua obra lá na frente, que você nem imagina, né? E o D-Bar que a gente estava falando aqui, pessoal, é um negócio insano, assim. Eu assino embaixo aqui hoje, eu faço essa brincadeira também com os clientes que eu atendo, e até porque a gente está comprovado isso, né? Isso eu tenho comprovação aqui, tenho depoimento de cliente aqui, né, nos Estados Unidos e aí no Brasil, um monte também. O D-Bar, você vai resolver, você não vai mudar a posição do cabo, não vai ter o risco de quebrar e desposicionar, de alguém chutar, ou que acontecer alguma coisa na laje ali, que mude a posição do cabo, que está previsto no projeto, que tem que atender, para você ter o controle das deformações, que tecnicamente isso é muito importante. Ele vai garantir isso. E segundo ponto, que você elimina 80%, 90% das amarrações. Quando você faz isso, você ganha tempo. Esse tempo, eu já calculei, é 50% do tempo. Somando o sistema EVEX todo aí, quando você usa o sistema semi-encapsulado, você usa o plug, você usa na verdade, o semi-encapsulado de bar, né, durante a montagem ali, mas até você finalizar a laje como um todo, né, até com o plug, o sistema hoje que a gente fornece para a obra é 50% mais rápido. Só que tem um detalhe, eu vou abrir o jogo aqui para vocês aqui, porque é importante a gente ser bem honesto, porque daí o engenheiro vai vir e vai falar, tá, Alex, mas tempo para mim, eu tenho aqui o meu ciclo de laje é 2 lajes por mês, cara. Não adianta você me ganhar 50% de tempo durante a montagem da laje, aí com o sistema de bar e com toda essa tecnologia. Mas aí que tem um exercício que tem que ser feito, que não é feito. Tá, tudo bem, então se você não vai mudar teu ciclo, você vai poder reduzir pessoas durante essa montagem. Ou você vai poder reduzir a mão de obra especializada. Porque concorda que o cara que vai precisar amarrar 2.000 cadeirinhas numa laje, você não precisa amarrar mais essas 2.000 cadeirinhas. Você vai precisar posicionar esse profissional. Você vai ter que ter o profissional, o armador sênior ali, o cara que é bom ali, mas você não vai precisar ter 10, porque, puta, essa amarração ali, o cara precisa ter experiência, né? Para o cara travar tudo. O cara tem que ter a manha ali, senão leva muito triplo do tempo, ainda pior, ainda mais. Então, para o cara fazer essa amarração, ele vai precisar de um cara bom ali. Então, quando você só posiciona as barras na laje, você pode ter um ajudante posicionando a barra. Você vai ter esse cara bom só para fazer o travamento do cabo. Entendeu? Então, tem muita análise aí que tem que ser feita, que o pessoal às vezes, não, mas tempo não, para mim não importa. E sendo bem claro aqui também, né, cara, assim, Sabrina, olhando o que acontece aqui nos Estados Unidos, a relação tempo e custo de obra está completamente ligado. Se o cara conseguir fazer 4 lajes no mês, o custo final, lá no final para ele, o custo da obra vai ser muito mais baixo. Ah, Alex, mas não vai mudar. Não vai mudar porque eu contrato a minha mão de obra por metro cúbico. Se você está usando proteção, fica aqui isso aqui, voltando o gancho do início da live, né? De fazer a análise lá, o comparativo do protendido versus armado, a primeira coisa que você tem que mudar quando você muda o teu sistema estrutural é a forma que você contrata a mão de obra. Se você está fazendo essa obra protendida, você pode usar toda essa tecnologia e você me contrata o cara por metro cúbico, você acabou com todo o potencial que a estrutura protendida pode te dar de fatores de economia e ganhos, né? Falando financeiramente mesmo para a obra. Você vai ter que contratar o aço por quilo, a forma por metro quadrado. E that's it. Ponto. É isso. Você vai ter que trabalhar dessa forma, senão você perde todo esse ganho. E aí, sim, você pode usar todas essas tecnologias a teu favor pela velocidade. Porque quando você muda essa forma de contratação, vai impactar muito no teu custo final por metro quadrado se você conseguir executar mais rápido. Então, isso aqui, vamos falar aqui
agora fazendo uma analogia aqui, né? Que eu estou falando muito dos Estados Unidos aqui, mas uma analogia, diferenças do mercado brasileiro pro americano. Internacional. Aqui, que o americano entendeu isso. Ah, beleza, os caras têm dinheiro no bolso aqui também. Não vou também, né? Os caras têm grana aqui. Mas no Brasil, muitas construtoras têm, mas eles preferem trabalhar com um ciclo mais lento. Eles preferem, eu não sei, eu acho que é uma coisa cultural, tem que avaliar. Cada empresa tem sua filosofia, enfim. Mas se você quer ter todos esses benefícios que pode ser gerado, isso foi, na minha opinião, que o americano entendeu, né? O americano entendeu muito bem isso. Então, hoje ele faz de tudo para que as formas da contratação do americano também é separada dessa forma. A forma como ele paga também é por produtividade, a maioria dos contratos que eles fazem aqui. E é aquilo, ele tem certeza que ele vai ter aquele custo e tal, e que o cara vai executar naquele tempo, e esse tempo vai fazer que o custo dele, porque literalmente aqui o tempo é dinheiro. E no Brasil também é. Só que muitos empresários ainda, pelo menos, né, não são todos, não vou generalizar, óbvio, mas muitos ainda não sacaram que esse tempo é dinheiro. Enfim, são particularidades aí do mercado. Eu falo mais numa visão comercial, né? Porque eu tenho visto todos os lados, né? Porque o pessoal às vezes vive muito técnico e esse comercial não tá ali. Então acho que eu tô conseguindo avaliar o todo, assim, e trago minha opinião até sobre isso, né? Então a diferença é essa. Acho que o pessoal entendeu bem aqui nos Estados Unidos o ganho que é na questão de você ter esse ganho de tempo e reduzir esse custo, porque a mão de obra aqui também é muito mais cara que a do Brasil. A do Brasil também tá cara. Agora, nesse momento, está faltando mão de obra, né? Faltou mão de obra, sobe muito o preço, né? Tem pouca obra, está sobrando mão de obra, cai. Hoje, o momento atual do Brasil é falta de mão de obra qualificada, principalmente, e preços altíssimos, né? Então, uma forma de você reduzir esse teu custo aí é conseguir trabalhar com sistemas que gerem eficiência. Sistemas testados, produtos de qualidade, para você também não se incomodar a longo prazo. E aí, trabalhar com sistemas eficientes aí, né? Que é o caso desse sistema de estrutura protendida e pegar os produtos aí hoje, que se você for analisar, hoje os americanos estão usando proteção há 60 anos, só que hoje os americanos usam o D-bar, os americanos estão usando o pit plug, os americanos estão malucos pelo Oncrete, que é a tecnologia aí que já está no mercado aí, que faz parte do grupo, é uma empresa independente, né? Mas é do grupo aí, EVEX, né? Na verdade, a EVEX é um investidor dessa tecnologia, e eles que estão há 60 anos fazendo, estão aderindo a tudo isso. Então, o que eu quero dizer? O maior mercado do mundo, 60% de tudo que é produzido no planeta é consumido aqui nos Estados Unidos para proteção, e eles estão aderindo, eles entenderam que é um produto de alta qualidade. Então, acho que ainda o Brasil tem que olhar e falar, cara, esse sistema aqui é o que tem de ponta no mercado. Então, é isso que tem de melhor. Pô, e tá aí. Foi desenvolvido aí, é tecnologia brasileira no maior mercado do mundo, que aqui nos Estados Unidos está sendo utilizado. Então, essa é a mensagem aí, né, pessoal? Mais ou menos. Muito legal você trazer aí, Alex, até para a gente desvirtuar, assim, depois a gente falar do mercado americano, mas como você já trouxe um pouco da qualidade, né? Falando de qualidade aí, porque o padrão de qualidade realmente americano, ele é maior, e se vocês atendem hoje já esse padrão de qualidade americano, os brasileiros estão muito à frente. Então, eu queria que você falasse um pouco desse padrão de qualidade e explicar rapidinho aqui também sobre a Oncrete, né, ela tem ali, né, para controlar todo o alongamento de obra. Isso a gente fala muito hoje, que é exigido também. A gente está falando muito de material, mas falar um pouco também de serviço, mas que as empresas hoje elas têm que aferir o equipamento, né, bomba e macaco de proteção em conjunto, porque muita gente afere só o manômetro e tem esses problemas. A Oncrete veio para resolver esse problema. Para quê? Para o cliente não ter que ficar preocupado. O cara está aferindo, o cliente está aferindo realmente, meu contratante aqui está aferindo o equipamento? Não está. Então, assim, como que eu vou medir? A Oncrete vai fazer tudo isso para ele, oferecendo ali do melhor, para ele não ter que ter essa preocupação. Então, eu queria, assim, você já falou um pouco que o mercado brasileiro está levando isso muito lá para fora,
mas você falar um pouco de como é feita a qualidade de todo esse sistema da IVEX, que eu sei que as cunhas passam por vários processos de conferência, tanto que a gente nunca teve um problema com coragem e cunha da IVEX, assim. Então, eu queria, lógico que para isso acontecer, tem um trabalho sendo feito por trás. Então, eu queria que você explicasse assim, um pouco desse padrão de qualidade das ancoragens e cunhas, são os principais, e dos macacos de proteção seus, assim, que eu acho que são os mais usados aqui no Brasil também. Sim, sim. Em toda a América Latina, né? Eu vou te falar assim, hoje o processo de qualidade ele é muito rigoroso hoje aí, né? Para você ter uma ideia, 100% de todas as cunhas fabricadas são verificadas. Então, não tô com os números atualizados, até vou ter que pedir para que eles me corrijam aí, o pessoal que se for da IVEX está vendo aí, mas se eu não me engano, o nosso volume gira em torno aí de 120 mil cunhas por mês. De fabricação, exportação, com venda Brasil, obras executadas. 120 mil cunhas. 120 mil cunhas, a gente olha e verifica as 120 mil cunhas. Tem um processo ali, não é só olhar. Né? Tem uma câmera que aumenta 3 mil vezes, eu não lembro o número de cabeça, lá no nosso departamento de qualidade, que analisa as ranhuras para ver se está tudo certo. Tem todos dureza do aço. Dureza. Então tem um processo rigoroso que são várias etapas, né? Até você ter esse produto aprovado e ele ser embalado para ser ou enviado para uma obra ou ser enviado. Porque imagina comigo, né? Só para você, assim, para quem tá ouvindo, qual que é o nível de qualidade que tem que ter esse produto. Eu estou mandando material lá para a Bolívia, eu estou mandando material para o Panamá, eu estou mandando material para a Argentina, estou mandando material para o Chile, estou mandando material no Uruguai, whatever. Panamá. Em todos os locais. A gente já mandou material para o Egito, a gente já mandou material. Então imagina, chega esse material lá e dá um problema. Acabou. Eu já era como fornecedor para esse cara. E os caras estão fazendo obra todo dia e o bicho está pegando igual está pegando aí no Brasil. Você já pensou chegar lá e esse cara começar a ter problema? O cara pagou um frete, chegou um container, teve todo um processo, o cara tem que esperar 30 dias para chegar um navio para receber o nosso material. Então hoje a gente tem sim um procedimento de controle de qualidade muito rigoroso. Nós atendemos todas as recomendações da norma. Isso que eu vou te falar, que esse acho que é o onde pega, né? A gente atende todas as recomendações do ACI aqui, do PTI, porque no Brasil não tem ainda. Hoje a BP está trabalhando aí para poder ter essa exigência para a produção de materiais aí no Brasil, para que seja normatizado, para que entre na NBR, porque não tem para material, se não me engano tem só para cordoalha, tem as exigências, né, as recomendações da cordoalha, que hoje a Belgo aí, ela é a única fabricante brasileira e segue todos esses padrões, que é a única, se não me engano a Belgo é a única planta certificada pelo PTI no Brasil também. Um abraço para toda a turma da Belgo aí, que são parceiros aí também. Então a gente segue todos esses padrões e outra, né? Esse é o nível de qualidade. Acho que já mostra qual que é o nível de qualidade que tem que ter. Eu não posso correr esse risco, né? E os nossos materiais seguem o mesmo padrão da nossa indústria americana, que a gente tem aqui em Dallas, no Texas, que é a PT Atlas. Então, a gente segue esse padrão de qualidade que a gente segue aqui. Então, hoje um material, para também ajudar a só pensar, né, de uma forma figurada, né? Hoje, quando eu visito um cliente novo aqui, qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, eu vou visitar uma obra, paro numa obra, eu não conheço ninguém, vou chegar lá, vou falar com o cara, uma indicação, vou lá visitar a obra. Ô, tudo bem, sou o Alex aqui, da EVEX aqui, tal, pô, tô com esses produtos, funciona assim, assim, assado, você tem interesse em fazer um teste? Aí o cara fala para mim, cara, gostei bastante, pô, parece interessante, me mande o datasheet para eu dar uma olhada. Eu vou conversar com meus engenheiros, após eu avaliar o datasheet, daí a gente continua a conversa aí para ver se vamos fazer um teste ou não. O que é o datasheet? O datasheet nada menos, nada mais é que todo o detalhamento técnico do produto. O aço tal que a gente usou, qual que é o tipo de aço, se esse aço ele foi utilizado um aço certificado para fazer esse produto,
se ele usou um material, se esse material que foi usado para fabricar tem a certificação. Então, o cara que eu compro hoje os insumos para fabricar os nossos materiais, esse cara tem que me mandar a certificação dessa matéria-prima. E com essa certificação, o meu produto tem que estar embasado nisso. Então, hoje eu tenho que mandar um datasheet que discrimina todas as informações técnicas do meu produto e ainda tenho que mandar todos os meus testes que eu fiz do meu produto e eu ainda mando, né, de quebra aqui hoje, porque só para você ter uma ideia do nível. Aí tem os artigos, que hoje o ACI fez um artigo sobre os nossos produtos aqui nos Estados Unidos, e tem também o cara que foi presidente do ACI, do PTI, tem mais alguns órgãos aqui que já fizeram artigos, né, engenheiros renomados aqui nos Estados Unidos, falando sobre os nossos produtos. Eu mando todos os artigos também para os clientes, para você ter o nível de exigência. E hoje nós atendemos. Então, se você quer saber sobre hoje nível de qualidade de produtos, materiais EVEX, é esse. É aprovado aqui, em todas essas esferas. Nós seguimos à risca esse padrão de qualidade no Brasil, na nossa indústria no Brasil, até porque nós somos exportadores. Não posso correr o risco. Então, eu gasto mesmo. A gente gasta em teste mesmo. Tem um controle absurdo. Não tem hoje indústria no Brasil, na América Latina, com o padrão de controle de qualidade dos nossos materiais. Isso eu quero deixar bem claro. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, a gente faz o convite de nos visitar, que a gente explica tudo isso. Né? Dessa parte de material, Fabrício. Isso é muito legal você trazer, até para o pessoal que não sabe, a hora que você falou ACI, ele é a norma, a NBR aí dos Estados Unidos, o pessoal meio que entender, né? É a norma americana. E é legal também você trazer um pouco disso, porque aqui no mercado brasileiro não é controlado. A Belgo hoje, a Celon, ela tem a cordoalha do PTI, mas tirando eles, quem tem um material que eu sei hoje certificado pelo PTI são vocês, esse material ancoragem, cunha, tudo, né? Uhum. Então, bem legal você trazer isso para mostrar, porque nos Estados Unidos, eu acho que muita gente não sabe, quando se faz o projeto, tem uma empresa como se fosse o CREA de lá, verifica o projeto, e aí depois na obra tem o cliente executando, mas você tem um inspector. Igual você falou, a pessoa vai lá conferir se está tudo sendo certo. Então, assim, é tudo bem rastreado, e até legal você falar desses testes, por quê? Porque se você for fazer qualquer alteração hoje na cunha, quando eles te pedem, você tem que mandar toda essa alteração que foi feita, mostrar todo esse projeto que mudou. Então, que é muito legal, que é verificado, que você tem lastros, né? Quando você cria lastros, fica tudo mais fácil. Exatamente. É isso. Hoje a EVEX ela tem lastro para todos esses sistemas aí, para todos os materiais, para tudo que te tranquiliza. Né? Exatamente. E hoje nós temos isso. Essa que é a parte mais legal. Acabei de ver que o Pedro Leonardo falou, isso é o que falta no Brasil, essa fiscalização. Eu acredito que falta um pouco da fiscalização, mas eu acho que é bom, fazendo uma interação, porque eu vi aqui, eu achei bom o comentário dele. Mas a gente tem essa qualidade no Brasil. A gente tem ela aí. Eu acho que o que sinto falta um pouco é essa... Não vou generalizar, mas é valorizar ter tudo isso. Né? Uma avaliação maior do cliente, né? Ele avaliar assim, o custo nisso, essa avaliação que vale a pena, né? E eu te falo que a maior dificuldade, sendo bem honesto, a maior dificuldade para uma análise importante de uma obra, ou do custo de uma obra, porque tudo está no custo, né? Tem tudo isso, mas é caro. Aqui não é barato também. Não é barato aqui nos Estados Unidos, é muito caro. O ensaio que a gente fez na DNVGL lá foi mais de 1 milhão. Você fazer um ensaio, se reprovado, tinha que pagar de novo, entendeu? Tem custo para você ter esse nível de qualidade, entendeu? Então, mas assim, o que eu queria falar é que tem essas empresas, e vou te falar aqui, Fabrício, eu acho que é mais assim, qual que é a minha sensação? É preciso, hoje, no Brasil, aí, fazer mais exercício, é preciso que os construtores e os engenheiros e os investidores, quem sejam os responsáveis, na hora de sentar para poder fazer essa avaliação, fazer a avaliação do comparativo da obra, do sistema estrutural que ele vai utilizar, sendo proteção, até quando não é proteção, falando em modo aqui aberto em geral. Nosso foco é proteção aqui, mas eles fazerem a conta não só do imediato, e sim do posterior. Está faltando muito fazer uma análise. Se ele investe nisso aqui, lá na frente, o que acontece? Sabe, tem o custo direto e o indireto.
Então, o grande desafio do desenvolvimento da proteção no Brasil, até hoje, eu acho que está muito falta muito esse entendimento, ou de quererem entender, ou de pessoas olharem mais para esse aspecto, em vez de olhar só naquele custo imediato, que é o quanto vai custar para ele, se ele usar, por exemplo, né, se eu usar esse madeirite aqui para minha forma de 16, pô, vai ser 20 mil mais barato. Só que se ele usar o de 18, ele vai repetir 5 vezes mais. Então acaba que esses 20 mil já se foi. E daí ele não tem o custo de ter que comprar de novo, de ter que aguardar uma entrega, de ter o risco de faltar a peça, ou sei lá, não chegar esse material para a obra dele, de ter que ter uma compradora ligando para esse fornecedor pedindo esse material, de ter que ter o cara, o almoxarifado da obra para ir lá receber, verificar que chegou, porque ele simplesmente achou que era mais barato usar aquele ali, não pensou na frente. Não vou generalizar, muitos engenheiros fazem essas análises, mas eu acho que falta um pouco disso, precisa ser feito mais, porque na hora que eles olham a longo prazo, os ganhos das tecnologias que existem, porque acho que é bem importante eu deixar claro aqui que o Brasil não está atrás dos americanos aqui no questão de tecnologia, no questão de engenharia. A capacidade da engenharia brasileira está de parabéns. A gente está de parabéns. A única diferença do mercado brasileiro para o americano é que o mercado brasileiro, a tecnologia ela é utilizada, eu chamo de Frankenstein, que o cara que usa a laje protendida, ele não usa o drywall. O cara que usa, sei lá, sei lá, qualquer outro sistema de tecnologia aí, agora até dei uma travada aqui. Uma laje nevurada, por exemplo. O cara faz a obra dele em BIM, mas não faz com proteção, ou não faz com drywall, ou não faz com sistema de escoramento inteligente, ou não faz, sabe? É tudo um Frankenstein. O cara sempre usa um pouquinho, ele usa, nossa, eu estou usando essa tecnologia na minha obra, mas tem um leque de coisas que se ele fizer uma combinação, ele vai poder ter o melhor sistema, só que é sempre em doses. A utilização da tecnologia na construção civil no Brasil é em doses. Ele nunca acompanha, sabe? Por quê? Porque ele também, essa conta que entra. Ah, não, mas eu já estou investindo aqui na laje protendida, e aí o cara vai... Não, mas eu não vou poder entrar com essa tecnologia outra aqui agora nessa obra, porque eu já estou fazendo esse aqui. Não, cara, não é assim. Então, eu acho que essa é a mensagem assim que tem que o pessoal abrir a cabeça para poder pensar no posterior, no amanhã, para tudo, né? Não só para uma coisa aqui, uma coisa pontual ali, né? Tá, acho que eu vejo que é muito pessoal preso no time que está ganhando, por exemplo, e aí Né? ele deixa de receber mais e poder fazer mais e ser diferente e começar a mudar todo esse aspecto dentro da obra, enfim, e custo e tudo mais. Isso é muito legal que você trouxe, que a gente pode fazer um paralelo disso do empresário também não entender, fazer esse meio de Frankenstein, né? Não usar o melhor sistema de escoramento com a proteção para se envolver ali, para passar, para utilizar. Mas eu acho que tem meio também que aí, você pode até contar como foi a experiência da EVEX em questão de convencimento nas obras, de aceitação, por quê? Porque aí você tem que passar por um procedimento de segurança, a pessoa certifica que você tem o melhor equipamento, o melhor profissional, você tem o melhor mão de obra, melhor também material, então você já tem a certificação. Aqui ainda falta, porque muitas vezes ele pega e vai, eu quero o melhor preço aqui, ou esse outro melhor preço, ele vai pegando melhor preço, a hora que ele vê no global, ele acha que ganhou, mas ele perdeu, porque a falta de agilidade, nem sempre ali vai ter um problema no futuro, igual você falou, às vezes vai dar uma proteção que não tem um laudo de aferição ali, a pessoa que vai fazer, né, a empresa que vai fazer, então dá carga a menos, ou então no conserta alguma cordoalha que estourou, deixa passar, fala, não vai dar problema, eu vou deixar aqui, não vai informar isso ao cliente. Uhum. Então isso é o ponto legal, que eu acho que o americano está mais na frente, porque ele está 100% ligado à qualidade do produto ali e entender toda essa norma também, toda essa normatização que o produto tem que ter. Uhum. Então, o país meio que ajuda também nessa conferência. Eu queria que você falasse assim, até pela aceitação e convencimento, e até se os Estados Unidos foi o país mais difícil vocês convenceram, ou se teve outro, aí contar um pouco disso. Eu acho que assim, aqui
acho que tem situações diferentes de dificuldade, são dificuldades diferentes. Por exemplo, a nossa maior dificuldade não é convencer que o nosso produto é bom e que ele funciona, porque ele mesmo se prova, né? Ele mesmo, quando o cara usa uma vez, ele já... Eu acho que a dificuldade aqui nos Estados Unidos foi ser um mercado muito fechado. Nossa, não parece, mas vou contar um fato aqui, vai, nesse bate-papo, que eu acho que é legal contar essas coisas que Exato. o pessoal, os caras estão lá e falam só coisa boa. Tem os perrengues, tem os perrengues. Por exemplo, eu estava tentando contato com um cliente, com uma empresa lá no norte da Califórnia, lá, e aí eu ligava, esse cara me atendia. O cara me atendia, tal. Eu falei, pô, tô aqui da Ivex, tal, tô com esse material aqui, isso aqui, tal. Pô, vamos fazer um teste aí numa laje, que funciona assim, assim, assado. Pô, tem todas as certificações, todos os testes, atende isso, DCI, atende CRSI, atende isso, tal, following all the codes, nananã. Beleza com o cara, não, vamos ver sim, vamos ver, vamos fazer. E, cara, você acredita que esse cara foi me cozinhando, assim, uns 3 meses? Aí depois eu gerei um relacionamento com uma outra pessoa, que era um parceiro nosso lá da Califórnia, e aí a gente tava lá trabalhando junto, e eu falei, pô, eu comentei, cara, pô, vou tentar ligar para um cara aqui, que é no norte da Califórnia. Eu perguntei, você conhece? O cara era amigão do cara, eles foram amigos, trabalharam junto. Cara, você vai ligar para ele? Pô, não, deixa que eu ligo para ele, vou te dar essa força aí. Eu falei, tô tentando falar com ele, já faz uns 3 meses já. Daí o cara ligou para ele no Viva Voz na minha frente. Daí falou, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tal, né? Traduzindo, que eu volto todo o pensamento, mas como é que você tá? Tal. Pô, você já ouviu falar nesses caras assim tal? Falou de nós, né? Da nossa empresa. Daí o cara falou assim no telefone para ele. Nunca vamos esquecer disso. Ah, então, tem esse cara aí com o número lá do Texas, lá, que fica me ligando aqui e tal. Mas, cara, puta, não conheço, não sei quem é, bicho. Cara, não sei se eu vou. Puta, não sei o que é esse cara. Não, daí o cara falou, não, o cara é meu amigo, conheço, o produto é bom, tal. O cara me recebeu, já marcou reunião para outra semana, fui lá e a gente atendeu o cara. Então, só para você ter uma ideia no nível, assim, que os caras são educados, né? Os caras são educados. Ele não vai falar, cara, não. Depende, tem uns americanos bem grossos também, Exato. que eu ligava, o cara falava, desligava na minha cara e acabou. Só que também é cultural também, não é porque o cara é grosso também, enfim. Depende de estado. Mas o cara É cultura por estado. me atendia. O cara me atendia. E o cara falava que ia fazer o negócio comigo, mas o cara tava nem aí pra mim, bicho. Só pra você ter uma ideia de fechado. Então acho que a dificuldade aqui nos Estados Unidos foi essa, assim, sabe? Porque depois que todas as vezes que eu sentava numa reunião, apresentava o produto e tal, aí todo mundo geralmente se maravilha com o produto, assim, o pessoal fica bem animado e eles, daí sabe, daí muda o tratamento, daí muda tudo, assim, sabe? Então eu acho que isso, assim, é uma dificuldade. Porque todo o restante, por exemplo, aqui no mercado americano, a gente seguiu, né? A gente seguiu tudo, né? Foi rios de dinheiro, de investimento que, imagine, para você quebrar essa barreira de mercado fechado, para você atender todos os requisitos que os caras te exigem aqui e tal, foi muito investimento. Aí os investimentos aqui nos Estados Unidos, a gente já passou longe, assim, de 2 milhões de dólares que a gente já investiu aqui para estar aqui fazendo o trabalho que a gente está fazendo hoje e conseguir, né, se estabelecer e agora, né, tá num caminho de sucesso aqui, que tem uma trajetória bem bacana aqui, por isso que eu tô aqui. E levando sempre as duas aqui, né? Que aqui eu tenho que dizer também que é uma empresa americana também, porque tem sócio americano, mas sempre carregando essa outra bandeira aqui. Então, não foi fácil, foi bem difícil. Sempre foi muito difícil tudo que a gente passou, na verdade. Eu acho que a Ivex é um exemplo aí de superação. A gente teve o nosso maior recessão da história do Brasil, da construção civil, que foi de 2014 até 2018 ali, mas sempre acreditando e sempre muito otimista que uma hora vai dar, né? E fazendo uma análise assim agora de mercado assim sobre a proteção no Brasil, eu acho que é a maior, acho que o mercado ainda ele está em desenvolvimento, tem muita coisa para vir pela frente no mercado brasileiro. Eu acho que não retrocede mais, ainda mais depois do aumento do aço que teve aí, teve aquela loucura lá depois da guerra da Ucrânia e tal. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Geralmente, quem
quem, quem trabalha com proteção, 100% dos nossos clientes não voltaram para o concreto armado. Isso é bem importante, deixar muito claro. Vai ter projetos que a proteção não vai ser, não vai entrar, não vai ser o relevante? Tem. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é raro, a gente fez poucos. Para que você vai pôr um cabo ali, sendo que você tem 4,5 metros de vão, o cabo não chega nem a fazer perfil. Não faz sentido. Tá certo. Então, mas aonde a proteção ela puder entrar e ela levar as qualidades que ela leva tecnicamente para o sistema estrutural, acho que ela tem muito para crescer no Brasil. E para quem não sabe sobre, chama aí a galera e o Fabrini aí, ou nós lá, que a gente vai falar sobre o sistema para vocês. Isso aí é muito legal você ter trazido. Até o Daniel tá falando aí que o próximo passo é chegar no Canadá aí. Mas eu queria que você falasse assim, a gente falou um pouco do mercado, você falou um pouco do mercado brasileiro, que a gente fala que está crescendo, o João, o próprio Devex aí, o Vinícius vão saber falar até melhor que o mercado está crescendo cada vez mais, mas você falar até empresas importantes aí nos Estados Unidos que estão no mercado, né? Você pega muito a Amazon, hoje que ela já faz, já utiliza muito o protendido. Você tem em Miami o crescimento que está muito grande dos prédios novos, as inovações, que é uma cidade assim, que a gente vê, que o Brasil mesmo vê, os brasileiros vão lá, enxergam, querem trazer para cá. Eu queria que você falasse um pouco também do mercado americano aí, as empresas que já prestaram serviço, essas grandes, né, tipo a Amazon, e os estados e cidades aí que você acha que está desenvolvendo mais a proteção nos Estados Unidos. Olha, a proteção aqui já é muito desenvolvida, né? Na verdade, foi o que eu falei há um tempo atrás aqui na live aqui, 60% de tudo que é fabricado no mundo é consumido pelo mercado americano. É óbvio que tem estados muito mais desenvolvidos, por exemplo, a Flórida, Califórnia, Texas, Illinois, Washington, na verdade quase todos têm, né? Alguns mais do que outros, porque eu vejo que grandes cidades, grandes centros que tem muitos prédios, high-rises, de duas uma, ou ele é protegido ou ele é estrutura metálica. Nova York agora está indo muito forte para a estrutura protegida. Nova York, até um tempo atrás, alguns anos atrás, é estrutura metálica. Sempre foi. É a história da cidade de Nova York foi construída nas barras de aço, basicamente, né? Então, assim, pode pôr na calculadora aí, ela é 25 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então, se o mercado brasileiro consome aí 15 mil toneladas ano de proteção, faz vezes 25, você vai estar mais ou menos no que é o mercado americano aqui. Então, eu acho que aqui já está sacramentado, assim, onde não tem proteção aqui é porque não entra mesmo. Tem muita residência aqui, fazem muito prédio de 4 pavimentos, 6 pavimentos, que é wood frame, tudo madeira. Nossa, no Texas, o que eu vi disso é um absurdo. Daí o que eles fazem? Eles fazem o embasamento, que é uma laje, né, de embasamento, geralmente, de proteção, protegida. Protegido, né? Faz o radier protegido. Ou radier, ou ali uma laje também do que vai segurar tudo isso ali, né? Enfim, eles fazem uma... como que... how can I say? Eles fazem geralmente o radier mais uma laje protegida, para cima madeira. Tudo madeira. E às vezes só o radier e tudo madeira. E aí eles fazem o estacionamento, que aqui é muito comum eles fazerem um prédio de estacionamento do lado do prédio onde vai ser o residencial ou comercial. Eles constroem um prédio de estacionamento. No Brasil tem muita cultura de fazer subsolo de estacionamento, né? Ou então faz o estacionamento primeiro, depois o prédio em cima. Que também tem esse caso aqui. Mas muitos prédios de estacionamento, prédios garagem, né? Prédios garagem, e aí o prédio garagem é todo protegido e o prédio do lado, que vai ter 4, 5 pavimentos, todo de madeira. Então, e as casas todas de madeira, 90%, assim, estão fazendo mais até, tenho visto mais casas de concreto, os caras estão usando bloco de concreto para fazer residência aqui, mas é tudo madeira, e daí o radier é protegido e a casa é de bloco de concreto ou de madeira. Muito mais madeira, na verdade, muito mais madeira do que
Na Flórida, agora eu tenho visto muita de bloco de concreto. Não sei se tem a ver, é mais uma especulação minha. Não sei se tem a ver com os furacões que passam aqui, por isso que estão indo muito para o concreto nas residências aqui. Tenho visto bastante aqui nos canais aqui que tem, né? Tem as residências no canal aqui, tudo de concreto, tudo de bloco. Vejo muitos blocos ali. Mas radier geralmente protegido e é isso aí. Então, Cabo barreira, né? Tem o cabo barreira aí, que faz tem muito barreira, na garagem, né? né? Porque ao invés de, até você explicar um pouco, né? Ao invés do pessoal fazer a alvenaria ali, ou fazer de concreto a barreira, o pessoal faz com cabo protegido, Isso. aí fica os cabos, né? Para caso tenha algum impacto, alguma batida, esse cabo, O carro ele vai trazer ele para trás, não é, deixa... a barreira é para o cabo, por quando tem barreira de alvenaria, é para o carro não atravessar, né? Exato. Quando tem coisa para segurar, que a gente nem sabe se realmente segura, depende da velocidade, pode segurar. Esse cabo barreira vai segurar o cabo com certeza. Ele tem ali, acho que a carga é bem menor, tanto que ele até fica... É 9 toneladas, se eu não me engano. Ele fica soltinho ali, não sei se é 9 ou 3 toneladas só, sei lá. Acho que é 9, talvez. Eu não lembro também esse dado, mas ele fica ali, ele até faz uma barriguinha, né? Até algumas vezes, alguns não, alguns com, alguns não. Mas é só para proteção mesmo, e tem muito, 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 muito. Todos, quase 100% dos prédios de garagem é cabo barreira. É muito raro você ver um que seja alvenaria, né? Exato. É o mercado que consome muito da cordoalha nesses cabos barreiras e também essas outras que você trouxe, assim. E até bom, queria que você contasse aí os planos da Ivex também para 2023, que o ano começou aí também. Vocês estão pensando hoje, você trouxe a informação, já são 18 países, né? Que vocês atendem. E queria que você trouxesse mais um pouco como vai ser esse 2023, como vocês estão pensando, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Então, o mercado internacional, a gente está... Óbvio que sempre que tem oportunidade, a gente vai querer expandir. Surgir oportunidades em novos países, a gente está aberto a sentar. Eu vi um cara do Canadá aqui, falou alguma coisa aqui também. Cara não, né? O Daniel. Lá, né? Não, o Daniel, Ele falou até. ele falou. A gente está sempre aberto. O Daniel ali. Tenta conversa. Sempre essa expansão é importante, dessas parcerias desses locais. A Ivex no Brasil, acho que a proteção no Brasil está no seu melhor momento da história, na minha opinião. Acho que preciso confirmar com o Daniel essa informação, mas eu tenho a sensação que foi, acho que o ano recorde de consumo de proteção, 2022. Não tenho certeza, estou com a sensação, preciso confirmar, pelo menos o nosso em execução, nosso foi, de toda a história. Material também, que o João falou em material, esse foi o ano recorde. Foi o ano recorde de tudo, 2022. As previsões para 2023 são excelentes, acho que vai continuar no mesmo ritmo que estava 2022, né? A gente espera aí um pequeno crescimento, sempre tem um pequeno crescimento, né? Sempre tem que ter essa meta de crescer. Aqui nos Estados Unidos a gente tá bem, a gente está bem assim, está estabilizado, assim, digamos, né? Eu voltei para cá, né? Que eu fiquei um ano longe daqui, voltei para cá, tem algumas coisinhas que eu estou ajustando, mas sim, a gente está rodando. Hoje tem, acho que fácil aí, em andamento agora, nesse exato momento, aí umas 15 obras que eu estou atendendo, que eu estou visitando o cliente, que eu estou indo na obra, ver como é que o pessoal está, e fazendo esse networking, né? Porque tudo isso que eu gerei aí no Brasil, e da Ivex gerou aí no Brasil, de networking, de conhecer as pessoas, é o trabalho que eu estou fazendo aqui agora, né? Porque eu não conheço o pessoal tão bem aqui ainda, né? Então estou fazendo todo esse trabalho. Existem esses desafios aí, que é para daí eu ligar para o cara me atender, né? Igual eu comentei da história ali mais cedo. Mas as previsões são muito boas, assim. Tá previsto, óbvio, para 2023 ser o melhor ano nosso aqui nos Estados Unidos. Tem investimentos sendo previstos para entrar aqui na Ivex North America, que podem dar uma guinada muito grande aqui na Ivex aqui nos Estados Unidos. Então a gente está aguardando aí a parte burocrática do negócio, mas vai entrar investimento aí, e isso vai fazer com que a gente ainda fique ainda mais forte aqui no mercado americano. E é isso, e estamos aí. Daqui a pouco vem mais coisa aí. Acho que esse é um pouco da história de tudo, um pouco de informação daqui, de como funciona, um pouco das nossas tecnologias, um pouco do mercado brasileiro, um pouco do que eu sugiro, né? Do que tem que se fazer quando se for falar com proteção com uma construtora, com um projetista, com quem for,
fazendo uma mini retrospectiva aí, né? E se alguém tiver alguma pergunta aí, não sei, Fabrício, o que que você acha aí? Pode deixar aberto e até um ponto legal que o Daniel está trazendo aí, mais uma vez, que ele falou que ele trabalhou lá em Montreal com muito com proteção, um projeto. Então, assim, como que os brasileiros hoje estão espalhados para o mundo, mas se ele quiser levar a EVEX ali, ajudar, fazer essa ponte da EVEX nos projetos dele, com quem eles procuram, você deixar aqui o contato também e a gente abrir para pergunta, Não, até um ponto legal para você falar para ele aí como que ele faz aí, às vezes, para fazer essa ponte para vocês. pode falar direto comigo, Daniel. Pode mandar aí, tem meu Instagram aí, manda um direct ali, que eu te mando o meu telefone daqui. Você está no Canadá, estou aqui nos Estados Unidos. Eu até mandei material aí para o Canadá no ano passado, para uma empresa, mas foi empresa de remediation também, que os caras tiveram algumas situações lá com manutenção de cabo. Mas só entrar em contato aí, manda um direct aí que eu atendo. Pode falar direto comigo, se for no Brasil, eu redireciono para quem for lá no Brasil. E é isso, né? Vamos abrir para pergunta aí, mas já tinha algumas aqui do Pedro Leonardo. Tem uma do Isaac aqui, eu vi, ó. Como do Isaac também. Eu vi que. Pode falar. faz para passar novamente um cabo nesse caso, quando teve o rompimento lá, né? Exato. Bom, quer responder você ou quer que eu responda? Essa aí pode responder, eu posso responder aqui que a gente já está acostumado, né? Vai, manda aí. Você pode completar aí qualquer coisa, Alex, que vai ficar um completão disso. Eu mesmo. Eu mesmo. Acho assim, você tem 2 pontos. O primeiro ponto é verificar onde esse cabo foi rompido, né? A gente identificar ali. A partir do momento você tem tanto a luva de emenda, que você pode colocar a luva de emenda e emendar essas cordoalhas, né? Vai fazer como se fosse uma emenda mesmo, que vocês têm esse material, ou passar uma cordoalha nova, que a gente pode fazer soldando um cabo novo no antigo e passa a cordoalha toda de novo, né? A gente vai passando ali e faz a proteção novamente. Então, assim, aqui no Brasil a gente utiliza muito desses dois. Eu não sei aí nos Estados Unidos ou aqui na IVEX se vocês têm mais alguma tecnologia, mas a gente aqui em Minas usa muito essa, ou a luva de emenda ou passa uma nova cordoalha ali. É isso aí. E a gente tem aqui a do Pedro Leonardo, que ele perguntou, a IVEX executa estaiamento se não possui essa ambição? Acho que é estaiamento de ponte, né? Que ele fala dos macacos e tal. Não, a gente não executa no momento. Não tem esse desejo no curto prazo, pelo menos. Tem empresas aí que já fazem esse trabalho aí há muitos anos. Estais hoje não está no nosso core business aí, não está na nossa prateleira isso aí ainda. Não sabemos o futuro. Mas por enquanto não foi conversado ainda na mesa dos sócios, da diretoria, nada sobre. Ele falou outra coisa aqui, outra pergunta do Pedro Leonardo, aí foi, eu sempre vi europeus muito fortes na proteção. Tem alguma característica dos americanos que você considera diferencial? Eu vou até te ajudar aí, porque lá eles usam muito ainda o aderente. Isso que eu ia falar. Na minha opinião, acho que o diferencial total é esse. O americano ele partiu para um sistema mais econômico e não teve medo de usar e não ficou naquele jogo de querer fazer aquela, como se diz, amarrar o mercado, né? Ele não quis pegar as empresas que atuavam na área aqui, não quiseram pegar o mercado para elas, até porque talvez, acredito, isso é uma hipótese, tá? Isso é um achismo meu. Acredito que essas empresas europeias tentaram fazer isso aqui nos Estados Unidos, porque todas elas estão aqui há muitos anos. Só que acho que não conseguiram, né? E daí, devido a essa capacidade do americano aí de ir para o sistema de engraxado, desenvolver o sistema engraxado aqui, e aplicar ele, usar o sistema engraxado e focar nesse sistema mais econômico, né? Falando uma outra curiosidade, assim, pensando nisso, né? Nesse aspecto, a diferença entre Europa e Estados Unidos, para mim essa é a diferença, que o americano pensou num sistema econômico que desse para ser aplicado e distribuído para todo mundo, sem medo de perder mercado, digamos assim. E também ele fez isso um pouco para se livrar do sistema europeu, né? Que vinha com essa necessidade de ter que comprar o sistema todo deles, né? Que eles fabricavam tudo e é assim até hoje lá na Europa.
mudou, né? Hoje 90% eu acho, de tudo que é protegido na Europa é aderente, que é um sistema mais complexo, muito mais caro e Não é na nossa concepção, prático, né? o sistema aderente é muito bom para suas aplicações, né? Você vai fazer uma ponte, um viaduto, uns silos de grãos ainda tem muito aderente para grandes densidades de carga, até torres eólicas foram muito feitas com sistema aderente, muitas torres já foram feitas assim também. Então ele tem as suas aplicações, mas para o dia a dia ali, para o cara da obra fazer 30 pavimentos, 40 pavimentos de aderente, tendo que ficar injetando nata de cimento, não, na minha opinião, não. Equipamento pesado também, né? Só para você ter uma ideia como o lobby é tão forte do sistema de proteção aderente europeu que eles dominaram os Emirados Árabes lá, né? Tudo nos Emirados Árabes é protegido e tudo é com proteção aderente. Não sei, para quem está aí na live e não sabe, o Burj Khalifa, que é o maior edifício do planeta, do mundo, é protegido com proteção aderente. Burj Al Arab, Burj não sei o que, todos os prédios lá é proteção aderente. E aí a gente tem um parceiro lá, a gente tentou entrar no mercado de Dubai, a gente tem um parceiro lá atuante, a gente já teve o Hernani já esteve lá, enfim, teve muitas situações lá de negociação, a gente até investiu, tem uma EVEX até, a gente abriu uma EVEX na municipalidade lá, que é como se fosse a prefeitura, o governo deles lá, de Dubai, e quando o Hernani chegou e falou, o que a empresa vai fazer, né? O cara perguntou, né, da municipalidade. Não, a gente vai trabalhar com a proteção aderente e proteção não aderente. Daí o cara da municipalidade falou, cara, pode sumir daqui. Você vai fazer proteção não aderente aqui não. Pode esquecer, não, pode deixar só proteção aderente então. O que isso quer dizer? Os caras nem aceitavam eles nem aceitam que você abra uma empresa em Dubai para trabalhar com proteção não aderente, se estiver na especificação da empresa. Não nem aceita, nem entra, para você ter uma ideia da força do lobby das empresas de proteção não aderente no Dubai. Porque o sistema de proteção não aderente é comprovado no mundo inteiro que funciona. Estados Unidos aqui que o diga. Nós aí do Brasil e outros países do mundo já trabalham com proteção aderente há muitos anos, muitos e muitos anos. Alguns países da Europa têm obras com proteção não aderente. Na Europa também. Acredito que a Europa, não sei até que ponto vai ser essa força desse lobby desses caras para proteção aderente. Mas só para ter uma ideia como que é em Dubai. Então é isso que eu vejo isso aí eu acho que é um atraso, né? Assim, no ponto de facilidade executiva, pelo menos, é um atraso, na minha opinião. Então essa é a diferença aí. E contando essa historinha aí também, essa experiência aí do que foi nós lá em Dubai, né? Então é o mundo, né? Como é que funcionam as coisas aí. Vamos deixar aí, Alex, ver se mais alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, vamos fechar com você contar uma história aí que te impactou. Isso lembrou aqui, ó, 5 meses atrás, um piso no Egito, protegido também. E para quem não sabe também, lá no Catar, a gente até fez um post aí na FS Proteção, teve o hotel, né, que o pessoal, o Fairmont, o pessoal da FIFA ficou, ele foi de proteção não aderente, foi até a OVM que fez lá, e assim, até achei estranho também, porque como você trouxe lá, o forte ao concreto aderente, né, a cordoalha nua, para quem não conhece, a nua com a bainha metálica e depois você faz a injeção da nata de cimento. Então, assim, e o equipamento é bem mais pesado. A proteção não aderente é mais prática, monocordoalha, é muito simples aí a gente fazer isso, né? Então, assim, como não tem mais pergunta, eu queria que você contasse uma história que impactou. A pergunta do Celo Andrade ali, ó. Até, diga de passagem, amigo meu que eu conheci, ele no bairro, lá, onde eu cresci, lá, em Curitiba, e ele se tornou engenheiro civil aí agora. Se eu não me engano, ele é projetista até. Não sei, até me corrija aí, Celo, se eu estiver errado, mas eu acho que ele está na área mais de projetos agora. E ele perguntou se já tem estudos comparativos de estrutura protendida versus estrutura metálica. Tem, sim. A gente já fez, tá? E o protendido disparadamente, assim, 40, 50, 60% mais econômico do que a estrutura metálica, Celo. Só te respondendo aí. Eu tenho que pegar lá no nosso Big Data lá,
A gente tem aquele Big Data que eu falei, que a gente mais cedo que eu falei que foram feitos mais de 700 estudos comparativos do sistema de proteção não aderente e aderente. Eu tenho lá esse dado, lá, se precisar buscar, eu busco e te passo aí, beleza, Céu? Isso é bom falar, né? Porque muito se compara do concreto protendido com a metálica, mas a estrutura metálica ela chega a ser mais cara, né, hoje em dia. Uhum. Então, assim, é bom ter Ó, esse comparativo. a O Jéssica aí pessoal também, dá uma certeza. engenheira Jéssica da Tenda aí, ó. Jéssica Cari, mandar um abraço aí também. Aí, Alex, para fechar aí, vou deixar um tema livre. Se você quiser contar uma história impactante, levando esses produtos brasileiros para fora, ou quiser contar, o que você quiser fazer de fechamento aí, você tem carta branca aí para Ó, falar como você esse quiser. fechamento aí é só obrigado a todos que participaram. Um abraço para todo mundo. Pesquisem sobre proteção. Se tem dúvida, busque quem tem conhecimento para falar sobre. Não fique preso na opinião só de um. Às vezes você vai falar com um ou dois ali. Às vezes essa pessoa teve uma experiência ruim no passado e ela não vai ter. Ela vai te falar um negócio que já vai levar para o lado negativo. Acho que faça estudo, faça comparativo, avalie todos os itens, busque quem tem muita experiência, quem fez muitas obras, quem tem as melhores certificações, quem está preparado tecnicamente para atender. Então, o meu recado é olhe nessas análises de quando você for comparar os sistemas, compare, pense no amanhã, 2, 3 anos depois, pense na continuidade da obra, não só na hora do valor do material, pense também no custo de execução desse material, no tempo que você vai levar. Isso vai impactar muito na tua obra. E esse é o recado. Acho que proteção é um sistema incrível. E o Brasil está bem aí, vocês são geniais aí, todos os engenheiros do Brasil, fiquem tranquilos. Aqui tem algumas coisas que são melhores, mas não é tanto assim. Não é tanto assim. A gente está muito bem. É mais combinar bem aí as tecnologias e, e fé em Deus aí, porque a vida é bem complexa. E qualquer coisa ligue pra gente, né? Revex está aí para ajudar vocês. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aí, Alex. Convite para A gente quem está na live. agradece. Fica o convite para quem está na live, se vir aqui para os Estados Unidos, quiser visitar uma obra, alguma coisa, me dá um toque que serão bem-vindos. Aí esse contato aí é sempre bom, né? Não é sempre tem essa oportunidade aí, não. O Alex abrindo aí, já fui várias vezes, tive que ver em edifício que a gente vai andando, aprende, vai andando e vendo. Mas é legal saber essa oportunidade. Mais uma vez, Os muito caras são obrigado. aqui, né, nos Estados Unidos. Fechado, Não fechado. imagina o nível, né? Exato. E demora a responder, né? Às vezes ele está conversando, igual você citou aquela história, está conversando com você do nada e ele para de responder. Responde e-mail quando quer, não é tão fácil assim, né, o É. acesso. Então, muito obrigado. Queria agradecer também o pessoal da EVEX, todo mundo que participou. A EVEX, por ser sempre com portas abertas aí para falar sobre proteção, né? Todo mundo que participou aí também, que é do Protendido, que é um mercado muito forte aqui no Brasil e a gente está crescendo, porque todo mundo se ajuda. Então, queria agradecer aí. Muito obrigado, Alex. Quem quiser também, a live vai ficar gravada, quiser compartilhar aí com amigos e tudo, acho que vai ser bem legal. O Alex deu uma boa pincelada em tudo aí da proteção sobre o mercado nacional e internacional. Muito obrigado aí, Alex. Valeu, turma. Um abraço aí, viu? Até mais. Até Tchau, tchau. mais.